Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Hever, onde ele falou do Cruzeiro em entrevista coletiva, onde ele nessa entrevista pré-clássico ele respondeu 8 perguntas a respeito do jogo no próximo sábado e evitou de citar o Cruzeiro em relação assim às frases dele e também de fazer uma comparação com o Cruzeiro ou algo nesse sentido, que eu achei interessante ele não ter por exemplo, citado em algumas, por exemplo, o jogo, a expectativa dele e tudo mais, citando mais positivos pontos da equipe dele do que do rival. Eu achei interessante isso por parte dele, até por conta de ser o capitão da equipe, o jogador mais experiente, mas parecendo que tem algum problema, né, falar o nome do adversário ou algo nesse sentido, que eu não achei muito profissional por parte do jogador, mas enfim, deixa aí cada um com a sua opinião. Atleta que defende o Atlético há muitos anos, já enfrentou várias vezes o Cruzeiro também em competições, por exemplo, do Campeonato Mineiro. Não é de hoje que Cruzeiro e Atlético se enfrentam em uma decisão, e que vai lembrar, o último Cruzeiro e o rival foi lá em 2019 com vitória, não preciso nem dizer de quem, do Cruzeiro, né, conquistando seu último título estadual, que foi lá em 2019 diante o rival. E na manhã de hoje, igual eu falei para vocês, o zagueiro Hever concedeu uma entrevista de pouco mais do que 15 minutos e uma das respostas o Hever pediu principalmente, né, um ponto importante, para os torcedores de ambos os lados se contenham em relação à violência, pedindo paz nos estádios, ainda mais nesse jogo que vai ser dividido 50-50 a torcida, então realmente até muitos torcedores com medo de ir ao estádio, que eu entendo perfeitamente, e que realmente pedindo, né, paz para a torcida do Cruzeiro, do Atlético, que não aconteça nenhum tipo de episódio como teve recentemente no último clássico. Sem dúvidas, isso foi bem interessante por parte do capitão do Atlético, que eu quero que você deixe aqui nos comentários. O que você achou a respeito dele não citar o Cruzeiro ou algo nesse sentido, nessa entrevista coletiva cedido nessa última terça-feira, que ao menos não faltou respeito, né? Como já vimos casos parecidos recentemente, até um áudio vazado aí que depois eu quero comentar com vocês, sobre um suposto pessoa dentro do Atlético já organizando espaço para festa depois do título. Enfim, vou tentar trazer um vídeo aqui ainda nessa semana sobre esse 6 a respeito de patrocinadores, onde o Nicola trouxe uma informação bem interessante nessa última semana, falando a respeito de 3 reforços, ou 3 patrocinadores no Cruzeiro, que assim, no caso seria justamente após o Ronaldo fazer a compra em definitivo da Raposa. Isso porque tem que assinar alguns documentos com o Ronaldo já sendo dono do clube, e essas negociações, pelo visto, não é de hoje. Desde quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, já tem interesse de vários empresários, como por exemplo o Alexandre Birman, dono da Arezzo, que foi uma das marcas que demonstraram interesse de patrocinar o Cruzeiro, tá? Então a Arezzo possivelmente vai estar nessa lista. Não sabemos ainda onde que vai ser esses patrocínios, se vai ser na camisa, em qual lado que está disponível do Cruzeiro que deve colocar novos patrocinadores nessa temporada, mas assim, opção é que não falta e é uma grana muito boa que deve chegar aos cofres do Cruzeiro para essa temporada agora de 2022, que vai lembrar, o Ronaldo chegou no Cruzeiro e uma das principais preocupações era de que não teria receita nova com patrocinadores, pelo menos os que já estavam desde a última temporada, porque boa parte já tinha antecipado o valor de 2022 e também de cotas de TV, além também de algumas premiações de estadual e tudo mais. Então isso foi uma preocupação bem grande, mas é interessante ter mais 3 novos parceiros chegando aqui no Cruzeiro, fora o dinheiro que o Cruzeiro já recebeu no caso de sócios torcedores, que eu já falei no vídeo de hoje de manhã, além de Copa do Brasil, que o Cruzeiro até aqui já faturou quase 6 milhões e meio, 7 milhões de reais, que é uma grana muito bem-vinda, né? Principalmente nesse momento que o Cruzeiro está passando. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quem que você acha que vai ser esses novos parceiros do clube, que igual eu falei para vocês, a Arezzo tem grande chance de ser esse novo patrocinador, o Alexandre Birman, cruzeirense. Desde quando o Ronaldo comprou o clube, ele já demonstrou esse interesse claro de patrocinar a Raposa, empresa avaliada em mais do que 3 bilhões de reais, e também teve especulação do cartão de todos, mas ainda não temos certeza. Vamos aguardar aí, tenho certeza que nessa próxima semana e no máximo até o próximo dia 5, quando o Ronaldo assinar a compra em definitiva ou não do Cruzeiro, deve ter a divulgação desses nomes. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre a grana do Cruzeiro, de sócios torcedores chegando para o clube, tá? Além também de um giro de notícias no mercado da bola do Cruzeiro, vai estar aparecendo aqui nessa tela, e também a gestão do Ronaldo, e que pegou até eu de surpresa mesmo, que teve um anúncio de forma oficial do Globo Esporte e do UOL, que o lateral direito tem acerto em definitivo com o Vasco e vai defender a equipe com contrato até final de 2023. Enfim, por ser um reforço pedido e da era Ronaldo, foi o segundo reforço da era Ronaldo, eu não tinha essa expectativa do Gabriel Dias sair do Cruzeiro justamente por agora, que o Cruzeiro, pelo menos antes de gravar esse vídeo, estava na cabeça que o Cruzeiro só tinha um Rômulo e o Gabriel Dias para lateral direito. Vou explicar agora um pouco porque eu acho que o Cruzeiro não deve
contratar nenhum reforço para essa posição. Enfim, o Gabriel Dias, que foi contratado, igual eu falei para vocês, no início dessa temporada e não teve uma sequência pelo Cruzeiro, atuou em apenas 3 jogos e além disso ficou fora por alguns problemas, no caso de que o jogador não estava com condições ideais para jogar, não teve nenhum tipo de contusão grave, mas não estava em um ritmo de jogo que era de se esperar do Gabriel Dias, que fez dessas 3 partidas, eu diria que ele fez um jogo ou outro ali, que eu vi que é um jogador que tinha potencial, infelizmente acabou saindo do Cruzeiro muito por conta de que possivelmente o Ronaldo tem um plano aí em mente, né, para ver se vai dar mais chances para o lateral direito, o Giovani, que também atua nessa posição, e o Rômulo simplesmente tem tomado conta da lateral direita, né. Eu mesmo nunca imaginei que o Rômulo com 34 anos de idade seria lateral direito titular do Cruzeiro e jogando muito bem, um jogador que dá muitas assistências, avança muito bem, defende razoavelmente, né, mas mesmo assim, questão de drible, eu acho que ele hoje no Cruzeiro, em relação à habilidade para sair jogando, é um dos melhores que tem no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu cansei de ver ele dando drible, meia-lua no Keno e tudo mais, jogador assim muito mais rápido do que ele, e ainda assim o Rômulo inventando algumas coisas, dando certo. Então por isso o Gabriel Dias ficou totalmente sem espaço como titular e não acho que ele tinha um salário barato. Igual eu falei para vocês, nessa posição o Cruzeiro tem um lateral direito, Giovani, atua de zagueiro e lateral direito. Nesse ano ele já entrou em campo até aqui 10 oportunidades, então possivelmente já vai vendo para dar mais oportunidades para o Giovani, que teve o contrato dele renovado recentemente. É um jogador que, na minha opinião, tem muito potencial também, e começou a ter as suas primeiras chances no profissional agora com mais frequência, né, em 2022, com o técnico Paulo Pesolano. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa saída do Gabriel Dias, né, bem inesperada para o Vasco, e também se você acha que o Cruzeiro tem que contratar mais um jogador para essa posição, ou o lateral direito Giovani consegue dar conta do recado. Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Quero começar esse vídeo falando a respeito do Enderson Moreira, ele que entrou em um processo contra o Cruzeiro na Justiça de Belo Horizonte, cobrando algo próximo de R$1.500.000, que é assim, um valor que mais uma vez me surpreendeu, né, esses processos aí de jogadores que passaram no Cruzeiro em 2019 e 2020, na minha opinião, estão totalmente infracionados, mas enfim, vou comentar aqui com vocês em relação aos pedidos, né, do ex-técnico da Raposa, onde o Enderson cobra, inclusive, a responsabilidade da SAF por parte do Cruzeiro para ter esses pagamentos honrados, né, justamente porque o treinador, além de ter, no caso, uma rescisão de contrato com o Cruzeiro, tem algumas pendências em relação a 13º, direitos de imagem e também multas por conta da rescisão de contrato, além de uma taxa por Cruzeiro não ter pago, no caso, as parcelas que tinha chegado em acordo com o treinador em setembro de 2020. O contrato dele foi assinado pelo Cruzeiro em março de 2020 e ele chegou, mas assim, só teve a oportunidade de estrear 2 meses depois, por conta de que não tinha voltado ainda a reta final do estadual, e ele foi contratado 3 dias depois da saída do Adilson Batista, ainda pelo Campeonato Mineiro. Naquela época o Cruzeiro tinha contratado o Enderson Moreira, vindo do Ceará, que foi mais uma coisa que não pegou muito bem, porque o Cruzeiro hoje teve que, nessa parcela aí que ele cobra desses R$1,5 milhão, 232 mil é justamente por conta dessa rescisão de contrato com a equipe cearense. Aqui pelo Cruzeiro ele foi muito mal, começou bem, mas caiu demais o desempenho do time. 12 partidas, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então depois desse aproveitamento superior, no caso inferior a 46% dos pontos, ele acabou sendo demitido aqui pela Raposa, e igual eu falei para vocês, além disso ele cobra essa rescisão de contrato por parte da Raposa, multas e indenização por ter encerrado esse vínculo com o Ceará, somando todos esses pedidos do ex-técnico do Cruzeiro juntos, né, fica esse valor superior a R$1,5 milhão, como foi notificado pelo Globoesporte.com. Além disso, para você ter uma ideia do valor da rescisão de contrato dele com o Cruzeiro lá em 2020 até no caso, o final de 2021, que foi quando ele assinou o tempo de duração com o Cruzeiro, é uma cobrança de R$725 mil. Então você vê que é um valor totalmente absurdo, ainda mais o Cruzeiro naquela época que estava trocando de treinador praticamente a cada 2, 3 meses, assinar um vínculo tão longo com o treinador e ainda tendo que pagar uma multa rescisória gigantesca dessa. É mais um erro, na minha opinião, da gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Ele que ano passado estava comandando o Botafogo, subiu para a Série A, fez uma reta final surpreendente, né, podemos dizer assim, pelo Botafogo, conseguiu o acesso. Nesse ano estava começando o estadual, mas por conta do Botafogo ter sido vendido para o John Textor, ter virado uma SAF, foi igual ao Luxemburgo, fez uma boa reta final da temporada, mas acabou que foi trocado justamente por conta da filosofia do jogo não ser parecido com a que o dono queria. Mas quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito aí do Enderson Moreira, que está cobrando R$1,5 milhão
na justiça, onde o Cruzeiro deve recorrer e posteriormente chegar a um acordo com esse caso.